Senador, muitas perguntas que eu vou lhe fazer aqui é muito voltada para a última live, porque a senadora trouxe aqui pontos preocupantes, tá? Então, por isso que muitas perguntas vai ser tirada desta última conversa com esta senadora, né, com a senadora Soraya. Ela, quando perguntado o porquê daquele teatro todo, daquele vexame todo que nós vimos, o porquê e assim, o senhor estava lá, e todos vocês levaram muito para o lado, principalmente o senhor, porque é uma pessoa espiritualizada, espiritualista, né? Você é uma pessoa com seu espiritual muito, muito forte, firme. Na verdade, vocês tentaram convencê-la a sair disso, né? Não era muito mal-oitivo, né? Mas é como você chamar uma pessoa que faz uma coisa muito errada. Eu não estou querendo comparar ela e nem os demais. Coisa errada é coisa errada. E aí o juiz, o desembargador vem e fala: você poderia repensar em não matar mais ninguém, ou você poderia repensar em não assaltar mais nenhum banco e tal. E, ao meu ver, isso está errado. Se você chama uma pessoa positiva, é para encalacrar ela, é para ir para cima dela e, como ela mesmo falou, vamos para cima. Né? Era para ter ido para cima e estar com contratos, dados de valores, em cima de perda de cada miserável que joga ali, e ela sabe perfeitamente, não só ela, como todos os outros, né? Mas não, ninguém fez isso. E eu não vou lhe isentar disso, não, tá? Porque você também não foi tão incisivo para cima dela como deveria ser. Na verdade, ninguém foi. Mas a pergunta é: ela não tinha dados, ela não tinha nada. As datas com que as bets foram autorizadas é muito depois, são muito após esse povo já ter começado a divulgar, né? E ela não sabia essas datas. E foi quando ela começou a meio que se voltar contra mim. Fato é, todo mundo viu. Ela empurrou tudo para o senador Irã, que é o presidente desta CPI. E ela falou: não fui eu que convoquei a Virgínia, por exemplo. E eu tenho aqui um requerimento que foi ela, não foi o doutor Irã. Então, por que o senhor acha que tudo ela colocou para cima do presidente da CPI? Olha, vamos lá. Eu já participei de várias CPIs aqui em menos de 7 anos. É impressionante. CPI da Covid, que foi, o Brasil parou para assistir, você lembra? Foi ali que nós nos conhecemos. Né? Assim, eu envelheci ali naquela CPI, eu acho que com 6 anos e 6 meses. Né? Depois eu tive a CPMI do dia 8 de janeiro, também assunto muito pesado, né? Bloqueio nas investigações e tudo. Né? Enfim. E essa é a quarta. Aí você diz: e a terceira que você pulou? Teve uma que eu participei, que terminou há pouco tempo. Ela era a CPI da manipulação de apostas esportivas. Olha só, essa é a CPI das bets. A outra é a CPI das manipulações de resultados, de campeonatos e tudo. Mas toca no tema. Eu acho que nunca aconteceu isso aqui dentro do Congresso Nacional, na história do Congresso. Eu votei contra, mesmo sendo vice-presidente, eu votei contra o relatório feito por aquela CPI. Sabe por quê? Porque não quiseram convocar o deputado federal que teria cobrado, segundo a matéria de uma grande revista de comunicação do Brasil, 35 milhões de reais de propina para não constranger donos de casas de apostas numa CPI que tinha na Câmara e agilizar o projeto de aprovação dessas famigeradas bets. Então, eu entrei com o requerimento... Desculpa, senador, qual deputado fez isso? É um deputado de Pernambuco chamado Felipe Carreiras. Eu não posso acusá-lo porque é uma suposta pedido de propina que foi revelado por um grande veículo, a Veja, né? E a gente precisa ouvir, precisa fazer a cariação para saber o que aconteceu. Eu acionei a PGR para investigação, acredito que a PGR, vou até cobrar, porque já faz tempo, já deveria ter dado algum retorno, porque isso é muito grave. Aí, presta atenção, a CPI que eu fazia parte como titular e era vice-presidente, se recusou a investigar, né? E eu votei contra, né? Porque ali eu vi que o negócio não era sério, deveríamos ter chamado. Agora, nessa CPI das bets, que o presidente é o doutor Irã,
e a relatora é a senadora Soraya Tronic, eu tentei entrar de todo jeito nessa CPI. Não deixaram eu entrar. Aí o problema do bloco que eu faço parte, muitos outros senadores querendo entrar, e eu já tinha acabado de estar em outra, né, que é a da CPI das manipulações. Não, você já foi num, agora você vai na outra. Então, assim, a minha opinião, eu respeito quem pensa diferente, mas eu acho que foi imprudente ter chamado a Virgínia. E no dia seguinte, outro influencer, que foi até, não sei se você soube, foi até mais vexatório do aspecto que foram jogar tigrinho, mostrar como é que funcionava o tigrinho, e o cara ganhou. E o cara ganhou em rede nacional, você viu, né? Eu vi ele falando, eu não quero jogar mais não, porque ela saiu do tigrinho, eu queria ir para a cobrinha. Ele falou, não vou jogar mais não, mas você não sabe que esse rapaz se voltou contra mim de uma forma tão baixa, você não avalia. É o nível deles. Mas, presidente, o senador, por que você acha que ela botou tudo na conta do senador Irã? E como é que ficou isso? Porque se eu lhe acuso de algo tão sério, né, e que eu vou já emendar com a pergunta eu não posso dar mais nomes, porque senão eu vou amanhecer com a boca cheia de formiga. Isso é muito sério, porque aí me faz pensar que isso aí é um cartel de Medellín, não é um Congresso Nacional? Bandeira escrito Ordem e Progresso? O que é isso? Primeira mão para você. Encaminhei agora há pouco para o gabinete do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, uma carta pedindo providências a ele. Faço aqui toda a demonstração do caso, porque é muito grave o que a senadora colocou. Eu vi o vídeo, chegou para mim, não pude assistir na íntegra, né, a sua entrevista com ela, o seu bate-papo, mas eu vi esse trecho e me preocupou, porque ali ela cita políticos e parlamentares, né, e isso coloca na vala comum todos os parlamentares do Congresso. Então, eu estou colocando para o presidente para tomar as devidas providências no aspecto de que a gente tenha um ambiente aqui legislativo resguardado, né? Porque, como você falou, isso aqui é uma casa séria, isso aqui é uma casa que a gente precisa trabalhar no limite das nossas forças, mas também resguardado a nossa integridade, né? Então, esse dado que ela falou para você chocou o Brasil, né? Assim, isso viralizou e coloca qualquer senador dentro de uma vala de que pode fazer alguma coisa. Então, ela precisa dizer quem, né? Ela precisa dar nomes e precisa, já que falou em parlamentares, isso aqui eu não sei se tem a ver com uma denúncia que teve, que inclusive na audiência na oitiva com a Virgínia, e eu te digo por que ali eu acho que foi um erro, né, da Virgínia ter sido chamada, porque se não tinha sigilo quebrado dela, se não tinha absolutamente nenhum indício, né, ali perdeu um pouco o argumento, porque ela começou a atuar quando tinha a liberação, né, já dentro do governo Temer, depois do governo Bolsonaro e agora no governo Lula. Então, se tinha que ter algum elemento para se chamar, para fazer perguntas e diretas com relação a isso. Agora, o que é que eu digo para você? Eu não posso responder. Ela começou a atuar, as casas foram liberadas, as apostas foram liberadas, mas as casas das quais ela representava, que antes era o Tigrinho e depois passou a ser a Blaze, ainda não tinham sido autorizadas. Ou seja, ela estava divulgando casas que ainda não eram autorizadas. O que é o de menos diante da imoralidade disso tudo, né? É o que eu falei para ela, talvez você não tenha visto, né? Assim, eu disse para ela, isso aí pode até ser legal, o que você está fazendo, mas é imoral, né? Porque as pessoas estão indo para o abismo. Você está colaborando com as pessoas indo para um abismo, e isso aí é um abismo que não tem volta, como essa profissional, essa médica que você colocou no vídeo, e está acontecendo isso direto. O que você trouxe aqui é verdade verdadeira. E é um problema de saúde pública. Agora, olha só, Antônia, a questão dessa grave colocação que ela fez para você, né, e que eu quero
puxar isso, porque até para a gente ter um ambiente salubre aqui, um ambiente resguardado. Eu não sei se tem a ver com uma denúncia que circulou também num grande veículo de comunicação, né, onde um senador teria acusado outro senador da comissão de, através de um lobista, né, um lobista chamado Silvio de Assis, tá certo? Um lobista chamado Silvio. Esse tipo de coisa não pode ficar o defunto na sala, me desculpa, né? A gente tem que exumar, a gente tem que entender o que não pode terminar uma CPI e o Davi Alcolumbre está querendo acabar essa CPI o mais rápido possível, né? E a gente tem que fazer justiça. A Soraya quis protelar, ela quis adiar essa CPI para que ela ouvisse mais pessoas, mas acabar com essa denúncia, nós temos obrigação de votar, e não estão querendo votar. Esse requerimento que eu dei entrada para ouvir o senhor Silvio de Assis, que teria pedido em nome de um senador da comissão 40 milhões de reais para não chamar dono de casa de aposta. Mas olha só. A revista Oeste aponta que essa senadora supostamente seria a própria Soraya. Ela mesma chegou e disse isso, né, numa das oitivas, e falou que quer que o lobista vá lá. Olha só o detalhe. E o lobista fez uma carta para a CPI querendo ir. Tá, agora... Aí o que é que está faltando? Aí vem a pergunta. O que é que está faltando? Está faltando, sabe o quê? Se votar o requerimento para a ida dele, né? E esse requerimento não tem, sabe o quê, Antônia? Por incrível que pareça, faz 6 sessões, que não dá quórum a CPI das bets de senadores dando a presença. Ou seja, me parece um movimento para esvaziar, para não votar mais nada, para que a gente não possa ouvir as pessoas. E o senador Irã ficou um pouco chateado comigo, porque durante essa oitiva da Virgínia, eu disse para ele: senador Irã, vamos colocar sábado, domingo, feriado, vamos fazer audiência todo dia, mas a gente tem que ouvir essas pessoas que estão no requerimento para buscar a verdade, né? E aí, eu ainda estou na expectativa de que... O que, senador? O Irã falou... Não, ele publicamente, né? Ele publicamente ali falou que não precisava sábado e domingo, e que ele estava na presidência e tal. Então, o que é que eu vejo? O que é que eu acredito? Que a pressão está grande, popular, de todas essas denúncias que estão acontecendo, né? As pessoas me cobram nas ruas. Eu disse, o requerimento está lá. Na hora que o presidente colocar para votar, e os senadores, não é possível que não vão aparecer essa semana, porque essa semana aqui está cheio Brasília, está lotado, é a marcha dos prefeitos. Então, todos os senadores devem estar aqui. Então, tem que dar presença. E aí a gente vai poder votar essa semana e marcar para ouvir esse lobista, que eu acho que é peça-chave. Sabe quem é outra pessoa peça-chave, Antônia? O secretário nacional de apostas do governo Lula. Porque... era lobista de casa. Isso, você sabe. Era até pouco tempo atrás. Então é o quê? É a galinha, é a raposa cuidando do galinheiro. Vamos chamar o Beira-Mar para falar mal de cocaína. E é o Lula foi o grande responsável, o governo dele, por essa loucura que virou essa jogatina no Brasil, né? E ele que dizia que defendia os mais pobres, que defendia o menos favorecido. Foi a base dele que votou a favor. Senador, eu vou fazer perguntas pragmáticas, e aí vou esperar que você seja pragmático para ver se a nossa entrevista fura a nossa bolha, vá para quem a gente quer alcançar. De novo, primeiro, a Soraya que pediu a ida da Virgínia lá. Por que na minha entrevista ela disse, não fui eu, pergunta para o Irã? Por que você acha que ela falou isso? Aí você tem que perguntar de novo para ela, eu não sei. Ou para o Irã, né? Não sei se você já entrevistou o doutor Irã, que é o presidente da comissão. Você vai querer vir aqui. Tá, então você não consegue imaginar ela ter empurrado isso para outra pessoa. Porque já pensou se fosse ela estivesse dizendo, pergunta para o Girão, foi o Girão que fez, e você não fez. Você ia no mínimo ficar muito chateado, correto? Com certeza.